irmãos, mais uma vez graça e paz. Que desânimo. Meus irmãos, mais uma vez graça e paz. Amém. Uma melhoradinha, né? Vamos ficar de pé? Para esfriar, para esquentar, né? E de posse da sua Bíblia, ou do seu smartphone aí, que eu sei que você é uma geração digital, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 15 até o verso de número 23. Efésios 1, do 15 ao 23. É o texto que nós vamos usar para a nossa meditação na tarde de hoje. Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 23. Se você achou, dê um amém aí bem forte. Creio que todo mundo achou. Amém. Glória a Deus. O texto sagrado diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nessa oração nós vamos incluir a vida de Mateus. É uma criança de 10 anos, que foi diagnosticada com dengue, está agora na UTI de um dos hospitais aqui da cidade. Nós estaremos pedindo que o Senhor tenha misericórdia da vida de Mateus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te bendizer, glorificar a Ti, te agradecer por nos reunir mais uma tarde, ao redor da Tua palavra, com irmãos tão preciosos, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Fala conosco, pela Tua graça e pela Tua bondade, vem falando conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Nos capacita, derrama da Tua unção sobre a nossa vida, nos ilumina nossa mente, aquece nosso coração, que nós saiamos daqui hoje, Senhor, mais uma vez, alimentado pela Tua palavra. Nessa oração também eu incluo também a vida dessa criança de Mateus, Senhor, diante de Ti. A minha oração é que Tu o visite, lá naquela UTI. Tu és poderoso, Tu tens todo o poder, para fazer com que essa enfermidade seja totalmente erradicada do corpo daquela criança, para o louvor da Tua glória. Nós oramos pela vida dele, oramos pela vida dos seus pais, da sua família, e que Tu venha nessa tarde agindo para o louvor da Tua glória. Nós oramos crendo, Senhor, na Tua eficiência, no Teu poder, na Tua força, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu li um relato da obra secreta de um missionário, apoiado por uma igreja norte-americana. Esse missionário, ele serve em um país extremamente fechado ao Evangelho. É tão fechado que ele não diz nem em que país serve. Tão severa é a perseguição nesse país onde ele está. E esse missionário, à medida que ele vai expondo o seu testemunho, como também o testemunho da sua família, as pessoas que estão presentes na igreja se sentem como esmagadas
pelo profundo compromisso que esse missionário tem e a sua família também. Mas um detalhe: o pastor dessa igreja que o recebeu, ele fez menção a algo muito interessante. Ele disse que ele exaltou a maneira como eles cultuam a Deus, lá na cultura desse missionário. Como é que eles fazem? A igreja aluga um ônibus de turismo, e eles dirigem esse ônibus para o deserto. Ao chegar no deserto, eles estacionam o veículo, sol a pico, meio-dia. E durante essa viagem que ele faz da cidade até o deserto, nesse trajeto ele vai colocando alguns irmãos como sentinela, para que, se a polícia vier atrás deles, esses irmãos saiam avisando, se possível, para que eles abandonem aquele ônibus e, se possível, possam fugir para não serem presos. Eles celebram o culto dentro desse ônibus. Você imagina o que é 40 pessoas em pleno deserto, tendo que fechar as janelas, porque a areia, o vento, é insuportável, e eles cultuam a Deus dentro desse ônibus. O que é impressionante nesse relato? O que impressiona nesse relato é a razão pela qual esse missionário está lá, juntamente com a sua família. Mas você pode dizer: mas pastor, a razão desse missionário estar lá, ela é óbvia. É a ocupação dele. O seu chamado exige que ele esteja ali. Claro que ele é corajoso. Claro que a família dele também tem muita coragem. E eu sei, irmãos, mais do que tudo, que valores incomuns em pessoas especiais é uma história comum que nós partilhamos para incentivar e inspirar os outros. Por isso que esse missionário foi chamado a dar o seu testemunho nessa igreja. Mas o tocante nisso tudo aqui, eu gostaria que você atentasse para isso. O que dizer das pessoas que vão dentro desse ônibus? É o que mais me chamou a atenção. Porque o missionário, você pode pensar, é a ocupação dele. Ele foi chamado para isso. Mas as pessoas que vão com ele dentro desse ônibus, essas pessoas poderiam dizer: vocês vão, mas eu vou ficar em segurança na minha casa, lendo a Bíblia. Você concorda comigo? Essas pessoas podiam dizer o seguinte: eu faço o meu próprio culto individualmente na minha casa, nem eu, nem minha família iremos correr risco algum. Eles poderiam fazer isso. Eles podiam muito bem orar sozinhos, não é verdade? Vocês vão, mas eu mesmo e a minha família vou ficar aqui, eu não preciso ir com vocês, eu não tenho por que me arriscar. Uma coisa interessante nessa cultura, diferentemente da nossa, essa cultura, ela não tem um costume social de vir à igreja, aonde esse missionário está. Nessa cultura, não existe nenhuma vantagem política, tipo assim, na consciência cristã, eu pego uma Bíblia de 2 metros e digo que sou crente demais. Isso gera votos para mim. Tem muita gente fazendo isso, não é verdade? No São João, eu me desvio de novo. Não tem problema, os bestas do crente pensam que eu sou cristão e vão votar em mim por isso. Não existia esse fator nessa cultura, nem tampouco promoção pessoal. Ir ao culto não promovia ninguém, pelo contrário. E a minha pergunta que eu fiz é a seguinte: o que leva, ou o que levou esse povo de Deus a se congregar, a se unir, a se juntar corporativamente dentro desse ônibus? O que leva o povo de Deus a se reunir como igreja? Eu faço essa pergunta a você. Talvez você esteja me ouvindo agora e não veio para o culto por conta da chuva, bonitão. Você tem plena convicção, plena condição de estar aqui, mas está confortavelmente no seu lar.
porque você não quer se molhar. Não é verdade? Você precisa aprender com essa igreja aqui, ou com esse missionário aqui. Essa é uma realidade, né? Se tivesse internet, eles diriam, claro que eu acho que não é possível, mas eles diziam, eu vou ficar em casa no YouTube tomando aquele mate quente, ou aquele cappuccino, eu vou lá para a igreja. Mas o que leva uma pessoa assim a vir para a igreja? Me parece que esse texto que nós acabamos de ler, ele nos responde. Interessante. O que a igreja ainda precisa? E eu chamo a sua atenção para o verso 15 e o verso 16 do texto que nós acabamos de ler. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Vamos parar um pouquinho aqui. Porque os efésios se reuniam? Porque essas pessoas se reuniam dentro desse ônibus? Porque nós nos reunimos de forma corporativa, em comunhão? Primeiro, por apoio espiritual. Nós precisamos de apoio espiritual. Apesar do secularismo, apesar do materialismo da nossa cultura, há um anseio nas pessoas profundo por apoio espiritual. Eu não sei se você sabe disso que eu vou lhe dizer agora. Depois daquela tragédia em 2001, daquela Torre Gêmeas, as Torres Gêmeas, daquele ataque terrorista, as igrejas nos Estados Unidos, principalmente numa cidade chamada Manhattan, elas entupiram de gente. Pessoas que nunca tinham ido à igreja, depois daquela tragédia, passaram a ir. O que é que elas queriam, pastor? Elas queriam apoio espiritual. Elas queriam uma palavra de Deus para a vida delas. Elas gostariam de que alguém orasse por elas. Mas um detalhe, essas pessoas que foram a essa igreja, muitas delas pela primeira vez, elas não receberam o apoio necessário. E da mesma maneira como aquelas igrejas encheram de repente, elas tornaram a esvaziar, ficando apenas com a sua membresia comum. Mas aqueles que entraram atrás de apoio espiritual, eles não encontraram e saíram de novo. Por que isso, pastor? Porque se a igreja não estiver preparada para oferecer apoio espiritual antes da tragédia, tentar organizar a igreja para oferecer esse cuidado depois da tragédia, será uma tarefa muito difícil, com toda certeza. E Paulo aqui, irmãos, ele diz algo muito interessante. Ele começa o verso 15 dizendo, por isso o quê? Ou seja, pelo que eles já tinham. Entenda bem o seguinte, do verso 1 ao verso 14, Paulo vai dizer que Deus escolheu você. Paulo vai dizer que Jesus Cristo morreu por você. E Paulo vai dizer também que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aplicou a verdade do Evangelho no seu coração, por isso você se converteu. Então Paulo, anteriormente a essa oração, ele tinha dito três coisas: Deus nos escolheu, Jesus Cristo nos redimiu, e o Espírito Santo nos selou com o Espírito da promessa, fazendo com que a gente entenda a mensagem do Evangelho. Por isso, por ser o povo mais abençoado da terra, por ser o povo mais gracioso da terra, por ser o povo mais feliz da terra, Paulo começa no verso de número 15 dizendo, tendo eu ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para todos os santos, ele diz, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo agradece, irmãos, pelo que Deus fez pelos efésios. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nos lábios deles tem ações de graças, pela fé que esses homens, que essas mulheres de Éfeso depositaram em Cristo. E essa fé foi tão grandiosa, mas tão grandiosa, que eles abandonaram o paganismo. Eles abandonaram os múltiplos deuses de Éfeso. O que isso significa, irmãos? Que no meio de uma cultura egoísta,
que no meio de uma cultura pecaminosa, essa igreja ela resolveu viver para a glória de Deus. Essa igreja resolveu confiar absolutamente em Deus. Notem que lá no capítulo 4, no capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo vai lembrar a eles que a salvação é pura graça e não obra meritória de nenhum deles. E eles dizem: olha, eu agradeço demais a Deus por ter escolhido vocês. Mas uma coisa interessante, ele elogia a igreja também pelo amor que existia entre eles, sem discriminação, sem ressentimento. E era uma igreja culturalmente complicada, porque ela era constituída de judeus e de gentios. Uns achavam que deviam se circuncidar, outros achavam que não precisava se circuncidar. Uns comiam carne de porco, outros detestavam carne de porco, nem tocavam. Mas mesmo assim eles conseguiam se amarem. Aí eu lhe faço uma pergunta: eles se amavam, irmãos, de forma perfeita? O que é que vocês acham? Claro que não. O amor desses homens não era um perfeito. O amor dessas mulheres umas pelas outras na igreja de Éfeso não era perfeito. Tanto que Paulo diz no capítulo 4, verso 3, para que eles preservassem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Atente uma coisa aqui nessa tarde, por favor. Você não é igreja sozinho. Tá certo? Você não consegue ser igreja sozinho. E mais, você não pode dizer que conhece o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se você não ama seus irmãos. E aqui, Paulo está dizendo que eles amam todos os santos. E Paulo não está dizendo para eles amarem as pessoas que estavam em Colossos em primeiro lugar, em Hierápolis, em Laodiceia, que eram cidades vizinhas a Éfeso, não. Ele estava mandando: ame primeiro a sua comunidade, as pessoas que congregam com vocês. Eu agradeço a Deus por isso, porque vocês têm relacionamento vertical. Vocês colocaram a fé na pessoa de Jesus Cristo, mas esse relacionamento vertical, ele se demonstra no amor que você tem uns para com os outros. Mas, queridos irmãos, quando Paulo escreve 4:3 de Efésios e diz que eles preservam a unidade do Espírito no vínculo da paz, será que quando Paulo diz que está orando a Deus, louvando a Deus porque eles conseguiram amar uns aos outros, o apóstolo estava sendo desonesto? Será que Paulo estava sendo dissimulado ao agradecer pela fé e pelo amor dos efésios, embora não fossem perfeitos? Eu digo a você que não. E por quê, pastor? Ao agradecer pelas coisas boas dos irmãos de Éfeso, Paulo sabia certamente que eles eram imperfeitos. Ele indica isso de forma muito clara. Mas com os olhos da fé, Paulo vê eles revestidos com a justiça de Cristo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Ele estava dando apoio espiritual a esse povo. Ou seja, nós sempre damos graças a Deus pelo fruto do Espírito que nós podemos ver, ou nós deveríamos fazer, embora sabendo que ele ainda não está maduro. Vamos para um exemplo agrícola para nós. Eu não sei se você já foi numa plantação de milho. E nessa época, o nosso povo, o povo nordestino, está muito feliz. Tem chovido muito no sertão. E eu vi um vídeo essa semana de um senhor, que ele mora no estado de Pernambuco. E ele, dentro da lavoura de milho dele, lavoura já grande, ele pega um milho na boneca. Talvez você não saiba o que é isso, porque você é Nutella, eu vou explicar. Na Nutella significa o seguinte: não está totalmente formada a espiga, só tem um sabugo, com a palha e alguns dentinhos de milho lá. E ele pegou naquela espiga e disse: graças a Deus, o lucro está garantido. Ele estava vendo a espiga imperfeita,
Ele estava vendo a espiga apenas com sabugo e alguns poucos grãos. Mas na mente dele, ele sabe pela experiência que ele tem, pela terra molhada como está, que aquela espiga vai ficar verde e vai amadurecer. Então ele está louvando a Deus pela vida daquela espiga, daquele milharal. Não é verdade? É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Atente para o seguinte, queridos. Para criticar, para ver o que está errado, não precisa ter nenhuma habilidade espiritual. Todo mundo faz isso. Mas para ajudar, para incentivar alguém a crescer espiritualmente, precisa ter o coração de Cristo. É ou não é? Claro que sim. Se você é alguém que Deus tem dado talento, por favor, faça discípulo. Dê oportunidade daquele fruto que ainda está não formado, ou em formação, ele vinha a amadurecer. Isso é importante demais. E nós damos apoio espiritual a elogiar outras pessoas, pelo que nós vemos, apesar do crescimento, de que eles ainda precisam crescer. Queridos, ninguém nasce pronto. E é por isso que Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos efésios. E é papel da igreja repreender? Claro. É papel da igreja corrigir? Claro. É papel da igreja transmitir valores cristãos? Claro. Mas é papel da igreja também elogiar. Pensar assim, o que esse irmão, o que essa irmã pode se tornar. Então, cabe-nos ajudar as pessoas a crescerem, né? Há um ditado chinês que não é bíblico, viu? Mas é verdadeiro. O ditado diz mais ou menos o seguinte: nós pegamos mais mel nós pegamos mais mosca com uma colher de mel do que com um barril de fel. Isso é verdade. Ou seja, você conquista mais as pessoas pelo coração, através de um elogio, do que pela arrogância ou simplesmente da crítica pela crítica. Isso é uma verdade também. Com isso, irmãos, como isso é gratificante. Imagine essa carta chegando aos Efésios e dizendo a eles o seguinte: o apóstolo Paulo, o fundador dessa igreja, está orando por vocês, dando graças a Deus por vocês. Ele elogiou a fé de vocês, ele elogiou o amor que você tem uns para com os outros. Agora me permita aqui um parentezinho aqui. Um parentezinho. Quando Paulo escreve essa carta, onde é que ele está? Ele está em uma das suas prisões, na sua prisão doméstica. Ele está preso em uma casa. Sabe como ele estava preso? Ele ficava preso com um soldado romano acorrentado a ele. Se Paulo fugisse, aquele soldado morria. Então, para onde Paulo fosse, o soldado ia junto. Detalhe: os banheiros da época não tinham porta. Você imagina o que é 24 horas, você com um soldado acorrentado ao seu lado. Um exemplo: vai ao banheiro. Você acha que o soldado ia assim com ele? Vai lá, Paulo. Qualquer necessidade, fale comigo, querido. Eu estou aqui para ajudar. Você acha que é assim? Acho que ele ficava de lado com a corrente. E com medo que Paulo fugisse, de vez em quando ele dava um puxavante, para Paulo dizer ai, e ele saber que ele ainda estava ali. Era ou não era? Mesmo diante dessa situação, Paulo chama o seu copista. Você sabia disso? Ele não escreve as cartas deles a próprio punho. Ele tem um amanuense, alguém que ele dita e alguém que escreve para ele. E eu fico imaginando Paulo com aquele soldado, devia ser um brutamontes, né? Todo musculoso, capacete, aquele escudo, não é verdade? Aquela lança, cara feio olhando para Paulo, e Paulo disse: eu dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vocês, e eu menciono vocês. Está ouvindo, soldado? Nas minhas orações. Eu acho que o soldado disse: você é um pirado, você é um doido. Como é que um doido desse está orando numa situação que ele está aqui? Paulo consegue dar graças
apesar da situação que ele estava vivenciando. Um detalhe muito importante aqui. Versículo 17 ao 19, a parte A. Vamos a eles? Amém. O verso 17 diz assim. Aqui começa a oração propriamente dita. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a riqueza, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo ora, ou seja, o que é que a igreja precisa? A igreja precisa, em primeiro lugar, de apoio espiritual. Paulo dá a eles. Segundo lugar, Paulo ora para uma igreja que tinha sido escolhida, que tinha sido redimida por Cristo, que tinha sido eleita por Deus, que tinha sido selada pelo Espírito Santo. Paulo pede que eles tenham discernimento espiritual. É isso que Paulo está pedindo aqui. Antes de nós irmos para o texto, me permita lhe dar uma informação aqui, nessa noite, nessa tarde ainda. Você sabia que as baleias azuis, elas foram por muito tempo consideradas surdas? Cientistas depois, algum tempo depois, descobriram que elas se comunicam entre si. Mas elas se comunicam numa frequência tão baixa do nível dos nossos ouvidos, que os nossos ouvidos não conseguem captar. Mas os cientistas descobriram que elas possuem uma forma de se comunicar tão potente, que se uma baleia azul estiver na Inglaterra, ela pode ser ouvida por outra nos Estados Unidos. Tão grande é o potencial de comunicação dela. Mas nós não conseguimos perceber esse som. É mais ou menos isso aqui que Paulo está querendo evitar. Paulo está querendo evitar que Deus fale e você não escute. Que Deus fale com você e você não entenda. Por isso que ele está pedindo discernimento espiritual. Ele está orando. Como isso me chamou a atenção, o irmão Leandro aqui é professor de português. Eu pouco sei português, só aprendi o verbo ser em português e o verbo to be em inglês. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 18, que ele diz o seguinte: eu peço que ele ilumine o quê? Os olhos do coração de vocês. Eu fiquei me perguntando, eu sei muito pouco de português, por que Paulo não escreveu dos corações de vocês? Paulo não era analfabeto. Por que Paulo escreveu no coração de vocês? Por quê? Porque Paulo entende que a igreja precisa aprender em coletividade. A igreja só tem um coração quando ela está reunida. E ela precisa aprender de forma coletiva. Portanto, desigrejados não podem ser considerados cristãos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E ele ora para que o coração de cada crente se torne sensível à voz de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo, só ele pode fazer isso, irmãos. Ilumine os olhos do nosso coração. Agora vá para o verso 17, por favor. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo está dizendo: Deus se revela para esse povo, Senhor. Que esse povo te conheça, Deus. Sabedoria aqui significa conhecimento. Revelação significa o seguinte: entendimento da palavra de Deus. Deus dá a teu povo conhecimento e entendimento. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus queridos, a igreja
Ela deve ser um lugar em que as pessoas desenvolvam espiritualmente. E quando isso acontece, você se encanta por Deus. Você sabia disso? Quando você tem conhecimento e você tem entendimento ou revelação, você começa a se encantar por Deus. Quando isso acontece na sua vida, você tem prazer de vir ao culto. Quando isso acontece na sua vida, você tem prazer de compartilhar o evangelho com outros. Porque você conhece, mas você também tem revelação de Deus, no sentido de entendimento. Um fato interessante, irmãos, aqui. Olha o verso 18. Eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês. Paulo está dizendo: Deus, através do teu Santo Espírito, abre os olhos do coração desse povo, para que esse povo entenda qual é a vocação deles. Eu lhe pergunto, você sabe qual é a sua vocação? Vou melhorar. Você sabe qual é o seu chamado? Hoje eu vou revelar para você. Todo crente tem 2 chamados. Guarde isso no seu coração. Todo crente em Jesus Cristo tem 2 chamados. Primeiro chamado, o chamado da redenção. Você foi chamado das trevas para a luz. Você foi chamado da morte para a vida. É o seu primeiro chamado. E qual é o seu segundo chamado? Todos vocês que são cristãos, vocês foram chamados para o serviço. Deus nos chamou de forma redentora, mas há um segundo chamado na nossa vida. Nós somos chamados para o serviço. Então atente para o seguinte: se uma igreja se reúne para ter os olhos do coração iluminados, e a igreja só fala em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, você sabe onde está o coração daquela igreja? Se uma igreja se reúne e ela só fala em tradição, 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 você sabe onde está o coração daquela igreja? O que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos reúne, esse é o pedido dele, para revelar cada dia mais a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E você foi chamado para levar essa revelação aos outros. Esse é seu serviço. Que coisa maravilhosa. Eu já contei aqui, deixa eu ver se eu lembro. Um dos maiores pregadores da igreja de todos os tempos foi Charles Spurgeon, né? E alguém disse que um dia Spurgeon foi para uma igreja cultuar a Deus. E quando ele chegou, o pregador ficou amarelo. Spurgeon aqui ao nosso lado, meu Deus, eu vou pregar o quê? Mas não foi só por isso não, né? Foi porque ele tinha plagiado um sermão de Spurgeon. Era o que ele ia pregar. Ele disse: meu Deus, como é que eu vou pregar um plágio do homem? E não deu para remendar. E ele pregou exatamente o sermão. E ele olhava para Spurgeon estava chorando. Ele disse: meu Deus, ele está dizendo: desgraçasse meu sermão, infeliz. Não, tu desgraçasse meu sermão, né? Meu Deus, que vergonha, que triste. E ele terminou o sermão rapidamente. No final, ele botou a bíbliazinha dele debaixo do braço, chegou lá no pastor Charles Spurgeon e disse: eu gostaria de vir aqui para pedir desculpa ao Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe que eu plagiei seu sermão e deve ter sido uma porcaria. O Senhor chorou muito, me perdoe. Ele disse: não, Deus lhe usou para falar comigo coisas que eu nunca vi nesse sermão. Você está entendendo? Esse é o seu chamado: fazer Cristo conhecido. Louvado seja o nome do Senhor, apesar de você. Não é verdade? E ele diz mais, olha, ainda no verso 18: peço que Ele ilumine os corações de vocês, para que saiba qual é a esperança
Por que você deve revelar Cristo a essas pessoas? Irmãos, nós reconhecemos a importância da esperança quando nós ouvimos as vozes das pessoas que não têm esperança. Eu estava lendo um livro essa semana, e o autor abordava uma música de uma banda norte-americana. Segundo o autor, ainda está em evidência essa banda, Vertical Horizon. E ele diz o seguinte, olha, que em uma de suas canções, essa banda norte-americana diz o seguinte: às vezes eu gostaria que todos nós fôssemos imortais, que o jogo da vida sempre tivesse um final feliz, mas sei que isso não é verdade. O autor dessa música, juntamente com os cantores dessa música, eles não têm esperança. O mundo grego, do qual os Efésios faziam parte, também não tinha esperança, a ponto dos filósofos gregos dizer o seguinte: era melhor depois de ter nascido, ter morrido na mesma hora, ou nem ter nascido, porque os gregos não acreditavam em vida eterna, nem em ressurreição. Mas nós, eu espero que aconteça isso com você, que cremos em Cristo, que temos a verdade do Evangelho, nós sabemos que nós somos imortais. Nós que temos o Evangelho, sabemos que nós temos um tempo eterno ao lado de Cristo, e que há um final feliz para todos nós. Sabe por quê? Porque nós aguardamos a volta de Cristo, nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos um corpo de glória, nós sabemos que nós conheceremos a Cristo como Ele é, e finalmente um dia nós seremos livres da presença do pecado na eternidade. Isso, irmãos, é esperança. Mas Paulo continua dizendo uma coisa interessante ainda. Ele pede que Deus revele a esse povo, a mim e a você também, qual é a nossa herança. Na verdade, olha o que ele diz aqui, verso 18: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Existem duas interpretações aqui, irmãos. Há alguns comentaristas que dizem que Paulo está dizendo aqui que Deus providencia todas as riquezas celestiais para nós que somos pobres espiritualmente. Isso pode ser verdade. Nós temos misericórdia, nós temos providência, nós temos provisão, nós temos, irmãos, vida eterna. Tudo isso Deus nos providenciou. Isso é verdade. Mas eu sou mais achegado à segunda interpretação. Outros comentaristas dizem o seguinte: eles acreditam que nós é que somos a herança de Deus. Ou seja, a base bíblica para isso, pastor, claro, Salmo 68, verso 9 e 10, o Salmo 74, verso 2, Atos capítulo 7, verso 5. O que é que eu aprendo aqui? Aquele que nos chamou, Ele não nos deixará pelo caminho. Porque segundo o mesmo apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Ele não lhe deixará pelo caminho, Ele não nos abandonará, Ele lhe encontrou e Ele não vai desistir de você. Há uma herança para você que lhe aguarda. Pedro chega a dizer que essa herança, ela não murcha, ela não envelhece, ela não enferruge, ela não é corruptível, e ela está reservada nos céus para nós. É nossa, não tem quem possa tirar. Ô irmão, eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Minha mãe só está as peles e os ossos. Hoje, meio dia, eu fui dar comida a ela, não consegui, estressei, a comida já não desce mais. Hoje à tarde, antes de vir para aqui, eu me deitei ao lado dela. Eu disse: mãe, está sentindo alguma coisa? Muito fraquinha. Ela disse: não.
Eu disse: a senhora crê que Jesus é seu Salvador? Levante seu braço. E ela levantou. A senhora crê que se arrependeu de todos os seus pecados e na cruz Jesus pagou todos? E ela balançou a cabeça afirmativamente. Olhe, eu não sei se ao voltar ela vai estar viva. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que há uma herança reservada para ela. E meu coração não está mais aqui, nessa terra. Eu sei que é um novo corpo para ela. Eu sei que é um novo céu. Eu sei que é uma nova terra. Irmãos, quando eu estava de meio-dia, eu estava tão angustiado, mas tão angustiado. Mas como Deus é bom. Naquela oração que eu fiz deitado com ela às 2:30 da tarde, Deus tirou esse temor de mim. Deus tirou esse mal-estar de mim. Deus tirou essa agonia de mim. Porque Ele me mostrou: olha, tu tem uma herança, tua irmã, tua mãe tem uma herança. Por que você vai se desesperar? Por fim, verso 19 até o verso de número 21. Por gentileza, vai ele. Paulo diz o seguinte: ele pede também que os crentes entendam o poder de Deus. Olha o que ele diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não no presente século, mas não só no presente século, mas também no vindouro. O que é que a igreja tem que entender? A igreja precisa entender o poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que Deus disponibilizou um poder sobre a igreja, e não é pequeno, porque ele diz que esse poder que lhe converteu, foi esse poder que ressuscitou Cristo, e foi esse poder que entronizou Cristo. Ele tirou Cristo, Deus tirou Cristo da cova e colocou ele ao lado dele no trono. Então ele é Senhor sobre a morte, ele é Senhor sobre o mal, e ele é Senhor de todas as coisas. Ele está ao lado de Deus. Foi esse poder que lhe converteu. Então eu entendo que a sua conversão não é um acaso, e não é pouca coisa. E Paulo está dizendo que esse poder está disponível à igreja. Olha, queridos, há 2 pontos aqui a destacar do verso 19 ao verso 21. A gente não pode controlar a morte, e a gente também não pode controlar o mal. São incontroláveis diante de mim, diante de você. Mas porque você deve se descansar. Apesar do homem ser mortal, apesar do homem não poder evitar a morte, apesar do homem também ser caído, não poder vencer o mal, em Cristo, e somente em Cristo, Deus derrotou a morte e o mal. Então nós podemos vencer ambos. Parece que vocês não entenderam, não é verdade? Nós já vencemos em Cristo a morte. Você é eterno. Em Cristo nós já vencemos o mal. Eu vou lhe provar. Por favor aí, o Hélito, um dos irmãos aí que estão aí, Elion. Romanos capítulo 6, versos 5 e 6. Olhe para a tela, por gentileza. Olha o que diz o verso 5 de Romanos. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja o quê?
destruído. Deixa eu fazer, vamos parar aqui. O corpo que você tem aí, está aí, tem pecado? Tem. E como é que Paulo diz que ele foi destruído se ele está aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o poder que ressuscitou Cristo lhe dá a capacidade convertida, de dizer não ao pecado. Deus lhe deu essa capacidade. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Sabe? Por quê? Porque a sua velha natureza ainda está aqui. Ainda está aqui. Para ela, você tem que crucificar ela todo dia. Irmãos, ninguém recebe tudo de uma vez. Como é importante a igreja, irmãos. Porque na igreja nós crescemos. Na igreja nós desenvolvemos. Como é importante vir à igreja. Como é importante aprender na igreja. Porque nós não recebemos tudo de uma vez. Irmão, se a conversão fosse só o primeiro dia, eu me converti. Você tem que se converter todo dia, meu querido. Isso é uma progressão. O irmão Leandro dizia isso aqui, né, pela manhã, ou numa sala de aula de 20 alunos. Nem todos os irmãos aprendem da mesma maneira. Nós somos assim também. Há pessoas que desenvolvem, outros não. E nós precisamos estar aprendendo todos os dias. É importante demais, mas muito. Mas entenda isso. Isso aconteceu com você. Agora olhe para você. Eu gosto muito disso aqui. O próprio Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos escolheu. Cristo morreu por nós. E o Espírito Santo colocou essa verdade no nosso coração. Isso é um milagre. Você está aqui hoje, convertido, é um milagre. Você nunca quis. Não é verdade? Aí você, ai pastor, é porque eu ouvi aquele hino, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Olha como Zaqueu era bacana. Zaqueu não quis, Zaqueu era um curioso. Ele estava ali em cima daquele pau de sicômoro, daquele sicômoro ali, queridos, para quê? Para curiar. Jesus olha por entre as folhas e diz, olha, desce depressa porque hoje eu vou estar na tua casa. Zaqueu disse, eita meu Deus, ele vai ver minhas contas, né? Mas foi e recebeu ele com alegria. Aí Jesus diz, hoje, não foi lá, hoje houve salvação nessa casa. Porque tu se convertesse, Zaqueu, tu se arrependesse do mal. Não é verdade? Mas foi Deus que viu Zaqueu. Não foi Zaqueu que procurou Deus, coisa nenhuma. Deus não estava perdido, perdido era Zaqueu. Perdido é você e era eu, mas ele nos encontrou. Nós éramos perdidos. Eu aceitei Jesus. Quem é você para aceitar Jesus? Ele que te aceita. Não é verdade? Morto em delito e pecado. Você já foi num velório? Já. A gente chega num velório. Que homem lindo. Ai, como eu queria. Ai, como eu amava esse homem. Ele não escuta nada. 2 capuchos de algodão aqui, né? Dá aqui uma agonia em você, não dá não no nariz. Uma pessoa que você tanto amou, inerte. Era eu e você espiritualmente. Podia fazer nada. Mas aí o Deus da glória disse, Lázaro, vem para fora. Leandro, vem para fora. Ritinha, vem para fora. Rafael, vem para fora. Neto, vem para fora. E você veio. E hoje é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Aí você diz, ai pastor, como era bom congregar em Éfeso. Eu queria, pastor, congregar em Éfeso. Por que você não bota aqui, pastor, Igreja Éfeso para Cristo, para a gente ter um gostinho de como era Éfeso, com um problema igual a gente. Lá para o verso 21. Olha o que o texto diz no verso 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente, mas também no vindouro. Cristo ressuscitou e ele diz o seguinte, né? Que ele está acima de todo principado e potestade. Interessante, irmãos. Quando Paulo chega em Éfeso pela primeira vez, isso está registrado lá em Atos 19, você pode ler em casa. Muitos efésios tinham livros de magias, né?
E eles pegam aqueles livros de magias e levam para uma fogueira coletiva e toca fogo em todos. Houve uma espécie de avivamento ali. Mas interessante, mesmo assim, parece que eles ainda estavam preocupados. E Diana, que era a rainha dos Efésios, a deusa, era um templo enorme, irmãos. Era a 8ª maravilha do mundo, o templo de Diana em Éfeso, sabe, com colunas monumentais de mármores. E os irmãos se reuniam onde? Num templo pequeno, numa casa pequena, que perto do templo de Diana não era nada. E eles ficavam pensando, meu Deus, eu acho que os Efésios diziam, e se Diana jogar uma praga em nós? E se fizer um trabalho contra nós? Aí Paulo diz o seguinte, olhe vocês, o Deus que ressuscitou, o Deus que foi entronizado, Ele é acima de todo principado, Ele está acima de toda potestade, de todo governo, Ele reina. O que é que ele estava dizendo? Diana perto de Jesus Cristo não é nada. Ele reina sobre os anjos bons, Ele reina sobre os anjos maus, Ele reina sobre os governos humanos. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, notinha de rodapé para você: não tenha mais medo de gato preto, de mandinga, de praga, não é verdade? De candomblé, do irmão espírita que está do seu lado, de uma pessoa espírita que está jogando terra de cemitério na sua casa. Não pega, porque o nosso Deus reina sobre todo principado e potestade. Ele é infinitamente maior. Como eu li coisas missionárias essa semana, conta a história verídica. Um missionário foi para uma ilha do Pacífico. Ele chegou lá, pregou por vários anos naquela ilha, não se convertia ninguém. Aí ele ia para o roçado com o pessoal. Quando chegava lá, começava a chover. Aí ele dizia, os povos daquela ilha diziam o seguinte: foi o Deus fulano de tal que mandou essa chuva. Colhia o fruto, dizia, foi o Deus fulano de tal que colheu esse fruto. E esse homem pregava e não se convertia ninguém. O que é que ele fez? Depois de anos pregando naquela ilha, vou-me embora para a minha igreja. Arrumou as malas, se reuniu com a comunidade que ele pregava para ela, para se despedir, e dizia, olha, eu estou deixando vocês, sabe, espero que Deus faça a obra na vida de vocês, mas eu vou me embora, creio que chegou o meu tempo. Mas antes de eu ir embora, me permita fazer uma oração por vocês. E eles, claro, todo feliz que ele ia embora, né? Fizeram um grande círculo naquela comunidade, deram as mãos. E aquele missionário derrotado, você sabe como é oração de pessoas derrotadas. Quando a gente está triste, né? Parece a torcida de um time que tem, fica mesmo assim. Ele estava bem tristinho, o missionário. No final da oração ele disse, eu agradeço em nome de Jesus. O líder abriu os olhos. Aí disse, você agradeceu no nome de quem? Ele disse, de Jesus Cristo. Ele disse, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Todas as potestades e principados que baixavam aqui na nossa comunidade foram embora. Todos nós queremos agora crer no mesmo Jesus que você crê. Esse é o poder do seu Deus. Esse é o poder do meu Deus. Ele reina sobre todo principado e sobre toda potestade. Louvado seja o nome dele. Meu Deus, vamos terminar, né? Hoje eu falei demais. 6h25, 22 e 23 para a gente terminar. Não é a hora não, viu? Aos versículos. Versículo 22 e verso 23. E aqui a gente encerra. Olha o que Paulo diz. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oh, meus amados, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber, irmãos, que quanto ao passado, nós já fomos chamados por Ele. Você pode hoje louvar o seguinte: eu era cego e não sei o que é pecador. Na verdade, um perdido pecador é isso, Sara? Não sei se é. Mas Jesus estendeu as suas mãos para mim. Na verdade, você pode cantar esse hino hoje. Você é salvo.
Perdido estava e me encontrou, fui cego, mas agora vejo. Esse hino é perfeito para você. Mas uma coisa interessante aqui, quando você olha para o futuro, existe essa herança para você, que eu falei. Mas quanto ao presente, pastor, o que é que eu posso esperar? Poder. E por que você pode esperar poder? Verso 22 diz a gente: porque nada está acima dele. Olha, deixa eu dizer, isso é muito interessante para que você entenda. Jesus é Senhor do universo? É. Jesus é Senhor de todos os povos? É. Jesus manda no inferno? Manda. Jesus manda nos anjos bons? Manda. Jesus manda em todos os poderes? Manda. Ele é Senhor sobre todos? Ele é Senhor sobre todos. Mas Ele também é Senhor da igreja. Só com um detalhe muito diferente. Ele é Senhor do Brasil? Ele é Senhor do Brasil. Mas o Brasil não é o seu corpo. Ele é Senhor dos demônios? Ele é Senhor dos demônios. Mas os demônios não são o seu corpo. Ele é Senhor dos Estados Unidos? Ele é Senhor dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos como um todo não são o seu corpo. Ele era Senhor sobre Roma, sobre César. Ele era Senhor sobre Roma e era Senhor sobre César. Mas nem Roma nem César era seu corpo. O que é que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui é que Ele é Senhor da igreja. Só que de uma forma muito diferente. Ele é Senhor da igreja, sendo o seu cabeça. Você está me entendendo? Ele é a cabeça da igreja. Portanto, a igreja é o seu corpo. Olha que coisa interessante, irmãos. Os pés de Jesus é o corpo de Cristo. Os braços de Jesus é o corpo de Cristo. As mãos de Jesus é o corpo de Cristo. O corpo inteiro de Jesus é o corpo de Cristo. Então tudo o que existe está debaixo da igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja está acima de tudo? Por ela não. Porque ela é o corpo de Cristo. Veja a importância da igreja. Mas eu vou um pouquinho adiante, no verso 23. Ele diz o seguinte: a qual, ou seja, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Permita-me dizer uma coisa aqui. Irmãos, Jesus é completo. Jesus é pleno. É. Mas em seu beneplácito, em sua soberana vontade, Ele decidiu que Ele teria um corpo. Ele quis assim. Então, de uma certa forma, Jesus só estaria completo com a sua igreja. Foi Ele que quis assim. Então veja bem, você já viu pastor sem rebanho? Não existe. Você já viu marido sem esposa? Não existe. Você já viu rei sem súdito? Não existe. Pergunta óbvia: existe noivo sem noiva? Existe? Não. O que é que eu aprendo aqui? Você, eu, nós somos a noiva dele. Eu sei que você pode estar dizendo: ele poderia ter escolhido uma coisa melhor do que eu concordo. Mim também. Tinha coisa muito melhor do que eu, não é verdade? Mas que culpa eu tenho dele ter me escolhido e escolhido você? Quando você olha para seus amigos de infância, com certeza tinha pessoas que tinham mais cara de crente do que você. Não era verdade? Tinha pessoas que tinham todo o jeito de ser crente, mas Deus não quis escolher ele. Escolheu você. Não é verdade? Aí você diz: pastor, mas eu peco tanto. Mas ele prometeu que lavaria a sua noiva no sangue dele e apresentaria essa noiva perfeita, sem mácula, sem mancha, diante daquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele resolveu fazer isso, pastor? Antes da fundação do mundo.
Irmãos, isso é maravilhoso demais. Portanto, eu quero terminar com 2 observações. Primeiro, não traia esse noivo. Não traia esse noivo. Ele vem lhe buscar. Segundo lugar, quando você falhar, o sangue do noivo já purificou você de todo o pecado. O casamento está preparado. As bodas estão prontas. Ele vai lhe encontrar. Ele vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode estar dizendo, às vezes eu tenho isso, sabe? Tem pessoas que chegam para mim, aquele texto de Esaú e Jacó, e a pessoa diz, mas pastor, eu não entendo, sinceramente, pastor, como Deus escolheu Jacó e aborreceu de Esaú. Eu respondo assim, isso não me surpreende. O que me surpreende é ele ter escolhido Jacó, porque é o bicho ruim. Não é verdade? Trapaceiro não se amostrava, Deus transformou ele. Não é verdade? E você vai encontrá-lo no céu, e ele não vai trapacear você, porque lá ele vai ser perfeito e você também. Você vai dar um abraço nele. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Mas eu não me encanto porque eu vou encontrar lá Jacó. Eu me encontro porque o noivo está lá. E eu vou vê-lo como ele é. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, toda vez que você pensar na igreja que você precisa amar alguém, ame. Porque Deus amou a mim e a você. Não diga a ninguém. Somos complicadinhos também, mas Ele nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.